Olá, meus colegas servidores públicos, sejam bem-vindos à nova série Enfrentando Desafios no Serviço Público. Me conta uma coisa, você se sente desafiado no seu dia a dia das atividades profissionais? Se sim, venha comigo nessa nova série do canal Gestão Pública Estratégica. Eu sou a Renata Ferretti e espero ter a sua companhia ao longo dessa nova série. Hoje, no primeiro episódio da série Enfrentando Desafios no Serviço Público, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que são desafios e por que eles são importantes no próprio desenvolvimento profissional do servidor público, do gestor público. Eu sei que na maioria das vezes, quando a gente pensa em desafio, dá até um certo medo, um certo receio. Nossa, mas de novo, são tantos os desafios aqui no serviço público brasileiro, e de fato isso é verdade. Nós, da administração pública brasileira, nós enfrentamos desafios praticamente todos os dias, né? São desafios, por exemplo, pela falta de recursos, sejam recursos de orçamento, que é escasso, seja por falta de servidores no nosso quadro de funcionários para poder prestar o serviço à sociedade, ou às vezes até tem um número razoável de servidores, mas esses servidores não estão tão preparados. Às vezes o gestor público não está assim tão preparado para poder enfrentar todos esses desafios. Às vezes é a falta de tempo, às vezes é a falta do espaço físico, às vezes é um aumento da demanda por um determinado serviço público. Enfim, são muitos os desafios que nós enfrentamos no dia a dia da administração pública brasileira. E justamente por isso que eu pensei na criação dessa nova série. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar você a poder participar ativamente dessa série, sempre deixando seus comentários no vídeo, porque isso ajuda a gente aumentar ainda mais o nosso conhecimento. Eu compartilho com vocês o meu conhecimento e eu peço para que vocês também compartilhem comigo qual é o seu conhecimento, e assim nós vamos criar cada vez mais conhecimento, pensando na melhoria do serviço público. Mas eu vou pedir mais para você, eu vou pedir para você me ajudar a pensar nos próximos episódios da série. Me conte qual é o seu maior desafio, e assim, dessa forma, eu vou conseguir desenvolver novos vídeos e atender exatamente qual é a sua necessidade. Bom, espero a sua participação. Antes da gente começar a falar especificamente sobre os desafios e como é que nós enfrentamos, quais são as competências que nós precisamos desenvolver para poder enfrentar esse desafio, como é que a estratégia pode nos ajudar a enfrentar os desafios no serviço público, eu gostaria de conversar com você sobre o que é o desafio e por que ele é importante. Eu gostaria que você pensasse numa determinada situação. Você já pensou que às vezes você está lidando com um determinado desafio que para você parece muito difícil de ser resolvido, de ser enfrentado, e às vezes você percebe que existem outros colegas seus, gestores públicos, que já conseguem enfrentar esse desafio com uma certa facilidade, ou esse às vezes o que é um desafio para você acaba nem sendo um desafio para outra pessoa. Gostaria que você pensasse se isso acontece com você. Bom, o que é importante a gente pensar é que problemas sempre acontecem. E parece até como um jogo de videogame. Parece que quando a gente consegue enfrentar um desafio, resolver, falar, ufa, agora passou, parece que vem um outro desafio e depois um outro desafio. E isso é a parte mais importante quando a gente começa a pensar para que esses desafios acontecem. Eu sei que a gente tem duas formas de olhar para esses desafios quando acontece. Primeiro, fala, nossa, de novo, tudo acontece comigo, é sempre comigo, esse é um problema. E outra forma é pensar que esse desafio, ele vai te ajudar ao seu próprio desenvolvimento profissional e às vezes até mesmo pessoal. Por quê? Toda vez que nós temos competências necessárias para enfrentar um determinado desafio, acaba sendo que o processo é até menos doloroso. Mas qual que é o maior problema? É que às vezes um desafio aparece para nós e nós ainda não temos uma determinada competência desenvolvida para poder enfrentar esse desafio.
E aí, por isso que a gente acaba tendo uma situação de dificuldades, né? Por que às vezes nós, quando temos um desafio, nós temos uma certa dificuldade para poder enfrentá-lo e resolvê-lo? Porque nós não temos as competências necessárias para poder enfrentar esse desafio, pelo menos por um determinado período de tempo. Por isso que às vezes o mesmo desafio ele é mais difícil para uma pessoa do que para outra. Porque uma pessoa às vezes pode ser que ela não tenha uma determinada competência desenvolvida e aí ela tem mais dificuldade para poder lidar com esse desafio do que uma outra pessoa que já desenvolveu a determinada competência. Afinal, o desenvolvimento pessoal e profissional é de cada um. Então, quanto mais a pessoa está consciente dessa necessidade de desenvolver competências, mais fácil será para ela desenvolver, buscar esse novo conhecimento, colocar em prática esse conhecimento e desenvolver essa habilidade com relação à competência e querer colocar em prática, que é justamente o pilar da ideia de competência, né? Tenho certeza que você já ouviu falar no chá, né? O que é a competência? A gente costuma falar que a competência é o chá. O conhecimento, né? O que é preciso fazer, a habilidade, como é preciso fazer, e o A de atitude, querer fazer aquilo que você aprendeu e tem a habilidade de fazer. Bom, toda vez que nós temos essa consciência de precisar desenvolver uma habilidade para poder enfrentar um determinado desafio, nós estamos num processo contínuo de aprendizado, o que é muito importante para qualquer profissional, né? Porque quanto mais ele se sente desafiado no seu dia a dia, mais ele vai buscar por conhecimento, mais ele vai buscar em colocar em prática esse conhecimento que ele aprendeu e cada vez mais ele vai estar preparado para enfrentar novos desafios. Por isso que na maioria das vezes quando a gente pensa no desafio, é muito legal que a gente possa olhar esse lado positivo dos desafios. Esses desafios estão fazendo com que nós crescemos profissionalmente. E eu gosto muito dessa ideia. Por isso que eu acabei pensando na criação dessa série, porque nós vamos conversar, cada dia eu vou tentar trazer um desafio comum no serviço público, ao servidor público, ao gestor público. Por isso da importância da ajuda de vocês me contarem quais são os maiores desafios de vocês. Então, nós vamos tentar analisar qual seria a competência necessária para o gestor ou para o servidor conseguir enfrentar esse desafio e como é que a estratégia pode ajudar a desenvolver. O que é muito importante para nós, servidores públicos, toda vez que a gente encontrar um desafio, a gente precisa pensar em 4 elementos que nós precisamos colocar em prática. Um desses elementos é a ideia do foco. Nós precisamos ter foco toda vez que um desafio aparece para nós. O segundo ponto que nós precisamos é ter perseverança, porque às vezes esse desafio ele toma um certo tempo até a gente conseguir enfrentá-lo. Nós não podemos desistir, mesmo quando algumas vezes ele parece ser um pouco difícil para nós. E nós não podemos, de alguma forma, assim, nos sentirmos até deprimidos por conta do nível desse desafio. Outro elemento que a gente precisa é de empenho. Quanto mais empenhados nós tivermos para poder enfrentar esse desafio, melhor. E esse empenho é que justamente vai nos ajudar no 4º elemento, que seria o nosso compromisso no desenvolvimento profissional, que é a ideia de procurar as competências necessárias para a gente conseguir enfrentar esses desafios. Bom, Renato, você deve estar perguntando, mas meu Deus, né? Como assim o desafio é importante para mim? O que você precisa pensar? Toda vez que existe um desafio, você precisa se desenvolver para poder enfrentar esse desafio, certo? A gente já conversou sobre isso. O que acontece? Quando você consegue ultrapassar esse desafio, quando você consegue resolver esse desafio que lhe apareceu, você precisou desenvolver uma competência, certo? Então, o que acontece? Você estava aqui num determinado patamar, né, da sua vida profissional e aí apareceu um desafio. Quando esse desafio aparece, você precisou desenvolver uma competência, certo? Significa que a partir disso você subiu um patamar. Você já não está mais no mesmo nível depois que você enfrenta o desafio. E aí significa o quê? Que você hoje está mais preparado. Aí o que aparece? Um novo desafio.
Eu sei, a tendência desse novo desafio é que ele seja mais difícil. Por quê? Somente quando a gente tem desafios de fato que nos tirem da nossa zona de conforto é que a gente acaba buscando meios de enfrentá-lo e assim nós melhoramos profissionalmente. Nós vamos sempre ter uma situação de melhoria contínua, porque a gente sempre vai estar, depois de desenvolver um desafio, a gente sempre vai estar melhor do que a gente estava antes daquele primeiro desafio aparecer. Então apareceu o desafio, precisei desenvolver competências, subir um certo nível. Aí apareceu um outro desafio, mais difícil, mais complexo, precisei desenvolver novas competências, fui subindo. E esse é um processo contínuo. Por isso que quando a gente muda a nossa chavinha de percepção, quando a gente olha para esse desafio, nós vamos melhorar profissionalmente, porque nós vamos buscar por novas soluções. E essa busca de novas soluções, na maioria das vezes, vai estar relacionada com o desenvolvimento de novas competências, que é o mais importante para nós como gestores públicos. Eu sei, alguns desafios, na maioria das vezes, nós não temos assim, mas não tem uma solução, por exemplo, para a falta de um orçamento. O orçamento é menor do que eu precisaria para poder prestar um determinado serviço. Tudo bem, mas a partir do momento, por exemplo, um gestor público que não tem tal orçamento, se ele consegue desenvolver competências melhores, por exemplo, de liderança, ele vai conseguir engajar mais a sua equipe para que ela produza mais de uma determinada forma e mesmo sem tanto orçamento, ela acaba tendo uma performance melhor. Por isso que o desenvolvimento de competências para enfrentar esses desafios, na maioria das vezes, ele está sim relacionado com o aumento da performance e o alcance dos objetivos. Mesmo que os objetivos sejam de uma forma ou outra enfrentar os desafios que nós encontramos no dia a dia. Então, eles são importantes. Por isso que a minha ideia nessa série é a gente começar a pensar por esse olhar, né? Dar esse olhar para o enfrentamento dos desafios. É tentar encontrar formas de sobrepor esses desafios, melhorando e desenvolvendo as nossas competências como gestores, tá? Esse é o principal ponto a gente trabalhar nessa série. Um grande ponto também relacionado com o enfrentamento de desafios, ele tem muito a ver com a motivação e o engajamento, tanto do servidor que está enfrentando com o desafio diretamente, o gestor público que está precisando lidar para poder resolver com esse desafio, quanto da própria equipe. E aí eu vou te mostrar, vou te trazer uma situação para você entender o que eu estou querendo dizer com isso. Pensa só. Você precisa desenvolver uma atividade que é desafiante para você, por um determinado motivo, tudo bem? Quando você vai encarar um determinado desafio e você está e esse desafio ele é muito mais complexo do que a sua capacidade de desenvolvê-lo. Então, por exemplo, você não tem as competências necessárias para poder desenvolver esse desafio. Só que o nível entre o desafio e o seu nível profissional está muito baixo. Quando ele está muito distante entre o desafio e a sua capacidade de resolvê-los e enfrentá-lo, é muito distante, normalmente qualquer pessoa, não é só no serviço público, até na vida pessoal, na iniciativa privada, se essa distância é muito grande, a pessoa tende a ficar desmotivada, porque é muito difícil, ela não quer nem pensar nisso. Ela vai tentar evitar o máximo possível essa necessidade de enfrentar o desafio, porque está muito distante entre o seu nível de capacidade de enfrentar esse desafio, da complexidade desse desafio. A partir do momento que você consegue analisar, olhar de frente para esse desafio e pensar que você precisa desenvolver algumas competências, você vai desenvolvendo a competência. E aí esse seu nível vai aumentando um pouquinho e vai diminuindo a distância entre o seu nível de competência profissional com o desafio que você precisa enfrentar. E aí você vai e consegue enfrentar com bons resultados, com um resultado satisfatório. O que acontece quando você consegue enfrentar e resolver esse desafio? Você não se sente feliz? Né? Você conseguiu fazer alguma coisa que até um determinado tempo atrás você não conseguiria. E aí você se dedicou para poder enfrentar esse desafio. Qual que é a tendência? Você se sente motivado.
E aí, quanto mais isso acontece, mais desafios você de alguma forma vai procurar, porque é esse desafio que faz com que você saia dessa zona de conforto. E quando você tem as competências no mesmo nível dos desafios que aparecem, você desenvolve com uma certa facilidade, a ponto que você nem viu mais que você está enfrentando os desafios. Chega um momento que é até natural você atuar dessa forma. Pensa só. Normalmente, quando você tem esse nível de competência muito próximo do desafio que lhe aparece, você você trabalha e o tempo passa e você nem percebe, porque você está numa área muito confortável para você. E aí você faz até com uma certa facilidade, em determinado momento. É a sua área de domínio. Isso é legal. Então, só que qual que é o ponto? Chega um determinado momento que esse desafio não é mais desafio para você. Pode ser para outra pessoa que não tem uma competência desenvolvida, mas para você passar a não ser mais. Por isso que é sempre importante nós termos novos desafios, a gente procurar novos desafios. Pensa que o desafio é um aliado para você se desenvolver profissionalmente e não um problema para você resolver. Muda o seu mindset com relação a isso. Olhe para um lado positivo. O desafio, se a gente olhar de forma adequada para ele, ele vai servir para o nosso desenvolvimento profissional. E aí, a hora que você conseguiu alcançar o nível desse desafio, está na hora de você se desafiar novamente. E aí você vai procurar por desafios mais difíceis. E é assim que você vai crescer profissionalmente. E você, dessa forma, vai estar sempre motivado a desenvolver o seu trabalho profissional. Porque você está se sentindo energizado com essa necessidade de enfrentar os desafios. Isso só acontece, de fato, se você for desenvolver as competências necessárias. Caso contrário, você vai para o lado oposto. Se você não tiver uma forma de desenvolver as competências necessárias para poder enfrentar os seus desafios, você vai entrar num nível de desmotivação, né? Você vai cada vez mais se sentir incompetente, depressivo com essa situação, porque você não consegue enfrentar. Então, é importante a gente pensar nos desafios, de alguma forma, que a gente consegue desenvolver essas competências e enfrentá-los. Pensa só, isso é um ponto até importante, né? Se você tem um desafio, você vai lá, desenvolve essa competência, enfrenta o desafio, apareceu um novo desafio, você enfrenta essa competência, apareceu um novo desafio, ele vai ser um círculo virtuoso, né? De você estar sempre buscando novos desafios para poder desenvolver novas competências. Se esses desafios estão muito longe das suas competências e você de alguma forma não tem o empenho necessário para poder desenvolver essas competências, se você não está disponível para poder desenvolver essas competências, ou de fato se existe uma impossibilidade de desenvolver essas competências, o ciclo passa a ser um ciclo negativo. Porque cada vez mais você vai se sentir desmotivado, cada vez mais vai se sentir desanimado, você não vai buscar pelos desafios, ou esses desafios cada vez mais vão parecer mais difíceis para você. E aí a gente vai chegar numa situação muito crítica, que às vezes acontece muito na administração pública. Alto nível de desmotivação dos funcionários, estresse, depressão, até mesmo situações mais sérias como crises de burnout. Então, porque nós não estamos conseguindo enfrentar esses desafios, nós não sabemos como enfrentar esses desafios, nós não temos competências para poder enfrentar esse desafio. Nós não conseguimos sair dessa situação tão desafiadora para nós. Então, o que eu pretendo fazer nos próximos episódios dessa série? Eu ainda não sei quantos episódios serão. Vai depender muito da sua participação e poder me contar os seus desafios para eu tentar te ajudar. Nós vamos pegar os desafios que a maior parte dos gestores, servidores públicos, estão compartilhando conosco aqui nesse canal, como se fosse uma grande comunidade. Então a gente vai começar a pensar como é que, com foco e empenho, a gente consegue enfrentar esses desafios. Pensando em atingir os bons resultados para a sociedade, né? Que então seria o aumento da oferta de serviços públicos e a melhoria na qualidade. E como é que a gente consegue ter uma maior performance, né? Olhando nesse ponto de vista mais positivo quando a gente tem um desafio.
Tudo bem? Esse foi o nosso primeiro episódio. Eu queria poder mostrar para você esse lado positivo de pensar nos desafios que nos aparecem. Eu sei que esse é um momento de grande desafio que todo mundo está enfrentando por conta dessa crise do coronavírus. E nós estamos precisando nos reinventar diariamente e enfrentar desafios, mas isso até é um ponto interessante para você começar a pensar. Quando essa crise toda começa em março, você estava num patamar, num determinado nível profissional. E aí o desafio parecia muito grande. Teve pessoas que enfrentaram esse desafio com bastante empenho, com bastante foco, e aí começa a procurar por novo conhecimento, para desenvolver novas habilidades. É muito interessante como tem aumentado a procura por conhecimento durante esse período, né? Até porque a internet acaba facilitando muito isso. E de alguma forma ou outra a gente está tendo um tempo, como a gente fica muito tempo em casa, né? A gente não precisa se locomover, não tem trânsito, as pessoas estão tendo mais tempo para poder procurar novos conhecimentos. E aí as pessoas começam por essa busca de conhecimento, desenvolvem habilidades, colocam em prática e aumentam a sua competência profissional. O desafio continua desafiador, mas tá vendo que essa distância vai diminuindo? E aí nós vamos perceber como tem pessoas que estão enfrentando um pouco melhor essa crise, pensando profissionalmente, do que outras. Porque algumas pessoas estão percebendo essa necessidade de desenvolver novas competências. Porque esse desafio está exigindo novas competências de todo mundo, ainda mais do servidor público, do gestor público. E aí aquelas pessoas que estão buscando por novos conhecimentos e desenvolver novas habilidades e competências estão cada vez mais atingindo um nível adequado para poder enfrentar esse desafio. A tendência é que essas pessoas tenham melhores resultados. Então é justamente o que nós vamos conversar ao longo dessa série. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa proposta de olhar para os desafios de uma forma positiva, pensando que nós podemos enfrentar qualquer um, desde que a gente saiba quais são as competências necessárias para enfrentar esse desafio e conseguir bons resultados e atingir os objetivos, com estratégia, porque é a nossa proposta do canal, venha comigo nessa série, compartilhe comigo quais são os seus maiores desafios, porque assim nós vamos poder criar e desenvolver novos episódios. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo episódio. Muito obrigada!